E a partir de hoje, o Diário da Manhã inicia o quadro Estética e Saúde. Todas as quartas-feiras nós vamos falar sobre o assunto e tirar dúvidas de você, nosso telespectador. E para esse bate-papo, nós convidamos o cirurgião plástico Jorge Regis, que vai estar com a gente sempre. Doutor Jorge, bom dia, seja muito bem-vindo ao Diário da Manhã a partir dessa quarta-feira. E eu queria já começar perguntando para o senhor, que tipo de cirurgia é mais procurada hoje em dia? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a implante de silicone realmente é disparada a cirurgia mais procurada. Mas isso, cada pessoa tem a sua necessidade. Se você tem pacientes mais jovens, às vezes a cirurgia dela não é essa que ela necessita. Às vezes uma redução de mama no adolescente é muito bem indicado. Pessoas mais velhas que já passaram pelo processo de envelhecimento, às vezes procuram uma cirurgia de rejuvenescimento facial para poder manter aquele aspecto do rosto. Não é para ficar nada estranho, mas para manter aquele aspecto do rosto. Há pacientes, às vezes criança, que não tem ainda nem a opção de ser autodeterminada, dizer eu quero isso, eu quero aquilo, os pais procuram para fazer uma cirurgia de orelha em abano porque ela está sofrendo bullying na escola. Então a criança não sabe nem como é que resolve isso, e o pai que recebe a orientação e procura resolver. Quer dizer, para cada faixa etária existe uma cirurgia específica, mas sem dúvida nenhuma a mais procurada é o silicone de mama. O senhor falou na questão da orientação e uma cirurgia necessariamente é uma intervenção médica. Essas intervenções elas têm que ter necessariamente uma orientação de um médico? Com certeza absoluta. É uma cirurgia como outra qualquer. Envolve riscos. Envolve riscos, com certeza. Uma cirurgia plástica jamais pode ser banalizada como um procedimento cosmético ou uma coisa que se faz numa clínica de beleza, por exemplo. Realmente tem essa intenção de embelezar, de melhorar a estética, mas é uma cirurgia como outra qualquer que requer todos os cuidados, exames pré-operatórios, passe por uma anestesia, se vai para um hospital, tem um internamento. Então, quer dizer, a gente procura fazer uma coisa que é programada, que é eletiva, você minimizar aquelas coisas, tipo sofrimento, dor, que pode ser prevenido, você consegue prevenir, porque realmente é uma coisa programada, mas realmente é uma cirurgia como outra qualquer. E como saber se esse procedimento cirúrgico ele deve ser feito especificamente no hospital ou se pode ser feito numa clínica por causa justamente dessas questões dos riscos? Atualmente, a gente prefere fazer praticamente tudo no hospital, mesmo que antigamente era feito em clínica com sucesso, dando bons resultados. Mas existe uma questão que é a seguinte: um hospital você tem mais do que realmente você precisa. Então você tem exames de laboratório, você tem raio-x. Então, numa necessidade, você já está no local que tem todo o aparato para dar um suporte. Então você tem uma resposta mais rápida a uma possível intercorrência. Claro que isso é raro acontecer, antigamente não acontecia, hoje também não acontece. Mas se criou-se já essa preocupação de procurar fazer as cirurgias todas em um hospital. As clínicas estão cada vez diminuindo mais a quantidade, algumas estão fechando e é cada vez mais raro se fazer procedimentos de cirurgia plástica em clínicas. Doutor, a gente foi uma matéria que o senhor acompanhou conosco a questão do número crescente de adolescentes fazendo cirurgias plásticas por questão estética. Onde é que há o limite entre o que é necessário e o que é simplesmente uma questão de onda, de momento da pessoa? Sim. Isso é um problema. Acho que o adolescente, a princípio, não deveria fazer nenhuma cirurgia plástica. Por quê? Porque ele está num processo de transformação, está num processo de mudança, afirmação, está se conhecendo. Então não pode seguir essa onda porque a moda passa e a modificação no corpo permanece. Agora, existem situações, por exemplo, mamas muito grandes. A menina que tem uma mama muito grande, com 15, 16 anos, 14 anos até, pode fazer uma cirurgia. Por quê? Porque aquilo ali traz problemas na saúde dela, traz problemas no relacionamento, no comportamento. Às vezes na escola começa a ir mal na escola, fica retraída, não quer namorar. Quer dizer, aparece uma série de coisas que às vezes... Dor nas costas? Dor nas costas. Até na questão física, eu falo muito da emocional, porque a física todo mundo sabe. Agora as mães às vezes não percebem essa questão emocional. Porque o adolescente é retraído, ele não fala, ele não explica o que está sentindo para a mãe. E a pessoa, o pai. E a pessoa tem que realmente ter essa leitura, essa informação, que pode ser uma questão dessa aí, de uma mama muito grande, que está levando essas questões psicológicas, indo mal na escola. Então, está indicado você fazer uma cirurgia, ou pelo menos uma consulta de avaliação, para saber se há necessidade, para resolver esse problema. Às vezes a menina volta a ser uma boa aluna, volta a ser uma pessoa diferente que era, e não é por causa da adolescência, aquela da aborrecência, é porque tem realmente um problema que ela não consegue expressar. A questão da orelha de abano também é uma cirurgia que acaba também sendo necessária ainda no estágio precoce? Sim, a orelha de abano é o seguinte, perguntando assim, qual o momento ideal para fazer a cirurgia? O momento ideal é quando o problema surge, quando começa a acontecer as questões. Orelha de abano, geralmente em torno de 6, 7 anos,
o menino começa a receber apelido na escola, começa a reclamar, quando ele começa a se queixar que está recebendo apelido, é o momento de você procurar isso aqui. Mais os meninos, porque às vezes usa o cabelo curto e aparece mais, menos as meninas, mas as meninas também fazem cirurgia de orelha em abano. Então, à medida que aparece o problema, é a hora de você procurar tratar. Quando a gente fala sobre cirurgias estéticas, a primeira imagem que vem é o público feminino. O senhor falou que o maior volume dessas cirurgias é implante de silicone. Os homens têm se submetido a mais cirurgias? Se sim, qual o tipo mais específico, doutor? Olha, homem tem sim se submetido à cirurgia. Realmente o público feminino é bem maior. Até porque esses cuidados com o corpo é mais comum na mulher. Beleza, salão de beleza. E outra coisa, o homem tem medo da dor. A mulher é acostumada a chamar as pequenas torturas. Senão então, ninguém nascia mais, né? É unha, é depilação. Então, uma picadinha, uma agulha, uma coisinha daqui, ela suporta bem. O homem não. Então, o homem tem um pouco medo, um pouco de receio. Mas procura. Então, assim, tem aquela história do metrosexual que se falava, que era a pessoa que fazia depilação de sobrancelha, costa, não sei o quê. Então, já estava meio que acostumado com isso aí. Aí começava com botox, um preenchimento, aí depois ia para uma lipoaspiração, chegava a uma certa idade, um implante de cabelo. Então, o homem realmente procura, mas é bem menor, é mais ou menos 10% a menos da clientela. Essa questão das mamas também é feita cirurgia nos homens para retirada, no caso da ginecomastia, por exemplo? Sim, isso é muito interessante. O menino fica constrangido, não quer tirar a camisa, não quer jogar futebol, recebe apelido, e você sabe que o Ceará é a terra da piada, né? Então, para receber um apelido não demora muito. Então, ele procura realmente para fazer essa correção de ginecomastia, que é uma cirurgia extremamente simples. Você vai tirar aquela glândula e tirar um pouco da gordura em volta para ter um resultado estético melhor e deixar aquela mama, aquele seio plano. Então, a ginecomastia é exatamente isso, é a presença da mama no homem. Pronto, eu pedi até para ser mais didático para quem está nos assistindo, que é aquele menino que tem como um seio sendo formado. Se formando. Que, na verdade, o homem também tem mama. Tem, mas é residual, não desenvolve, muito pequena. Se desenvolver no homem, é caso de tratamento. Bom, o senhor falou também, a gente viu também a questão da aplicação do Botox, que é uma prática que volta e meia a gente ouve alguém informando que o fez. Quais são também as restrições, qual é a indicação para a aplicação dessa substância artificial no corpo? Sim, muito bem. A indicação na minha área é você tratar rugas. Em outras áreas tem várias aplicações para tratar problema de voz, de corda vocal, para tratar problemas de esfíncter. Tem uma indicação recente agora para tratar obesidade. Então você aplica botox no estômago para diminuir o esvaziamento gástrico. Então você passa mais tempo com saciedade e vai comer menos. Claro que é uma coisa experimental ainda, mas tem muita aplicação de botox. Para tratar estrabismo, a pessoa que tem um desvio no olho aqui, você faz uma aplicação na musculatura para o olho voltar a ficar alinhado com o outro. Então tem muitas aplicações do botox, inclusive a primeira aplicação foi exatamente essa, para tratar estrabismo. Aí, como coincidentemente, o médico, que era oftalmologista, era casado com uma dermatologista. Ele observou que as rugas desapareciam e ela começou a fazer a aplicação estética do botox, que era uma coisa de uso médico para o problema que era o estrabismo. Então, tem muitas aplicações. Na minha área, basicamente, são rugas periorbitais, essa aqui dos olhos, e de testa. E é um procedimento que, na realidade, é o mais realizado no mundo. Se é o procedimento mais realizado no mundo, é porque realmente dá resultado e as pessoas ficam satisfeitas. Claro que existem os exageros, que é o que você vê. Tem sempre uma brincadeira, uma piada que se tira, que quando se coloca botox no rosto, você perde por completo as linhas de expressão. É verdade ou é mito? Não, isso aí é um mito que tem que ser desfeito. A quantidade que você coloca, a quantidade de ruga que você coloca, você controla isso aí. De botox? De botox, sim. Você pode colocar, por exemplo, tem 10 rugas, a gente pode deixar só 5 ou 4, deixar alguma coisa. E eu acho conveniente você deixar um pouco. Até programa com a paciente é o seguinte, a gente faz uma vez, daqui a uma semana você volta, se quiser um pouco mais eu faço, mas eu não tiro logo tudo de uma vez. Para ter a opção de deixar alguma mobilidade, deixar alguma expressão, deixar alguma naturalidade. Por falar em naturalidade, qual é o limite para a cirurgia? Porque, inclusive, na questão do silicone, tem mulheres que colocam o silicone e às vezes vão aumentando. Existe também um limite para não se tornar uma coisa exagerada? Claro, isso aqui é muito comum. O Elton falou no começo, moda. Então a pessoa vai colocando um seio grande porque é moda, daqui a pouco aquilo começa a pesar, começa a dar problema nas costas, começa a ter o problema de quem tem o seio muito grande. Aí volta para reduzir, botar um silicone menor e fazer uma mastopexia. Então o limite é a normalidade, é você fazer medidas, ver o corpo e colocar um silicone numa pessoa que tem um seio extremamente pequeno, que em qualquer época, independente de moda, nos anos 80, 90, 2000, procuraria um cirurgião para fazer um aumento de seio porque é desproporcional. Ela embaixo aqui é uma menina e aqui é um menino. Então ela quer um equilíbrio. Então nesses casos está muito bem indicado. Fala em naturalidade, pegando novamente essa questão. Doutor Jorge, qual é o limite da beleza? Ou não há limite para a beleza? Não, eu acho que beleza é um conceito assim, é mais aquela história.
de quem vê, está nos olhos de quem vê. Então, a percepção da beleza é individual, cada um percebe de um jeito. Acho que você, de uma maneira geral, de maneira até artística, se você se emociona com alguma coisa, aquilo é belo, aquilo lhe toca. Então, se você olha para um nariz e acha aquele nariz bonito, uma boca bonita, aquele nariz belo, adequado. Para cada pessoa tem uma relação diferente. Agora, você procurar essa beleza, você fazer artificialmente, tentar fazer num rosto, às vezes você cai no grotesco, porque no rosto a beleza é o equilíbrio. Tem vários exemplos aí, mundo afora, de coisas completamente disformes, né? Doutor Jorge, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor e até o nosso próximo encontro semana que vem. Até lá, Wellington. Muito obrigada, doutor Jorge. E você pode sugerir temas para serem discutidos aqui no Diário da Manhã ou então fazer perguntas ao doutor Jorge Regis. Basta enviar um e-mail para diariodamanhã@tvdiario.tv.br ou então acessar nossa página no Facebook. Você também pode participar pelo Twitter e pelo teleatendimento TV Diário Você, número 4002-2599.